Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Jó capítulo 19 e 20 e o segundo capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, queremos pedir tua bênção sobre a nossa vida, sobre essa leitura. Estende, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre os nossos familiares, irmãos, amigos. O Senhor, ó Deus, nos cubra com a tua bênção, com a iluminação do teu Espírito para compreendermos tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 19, a resposta de Jó à Bildade, né, que fez aqui a sua segunda fala no capítulo 18. Então vamos lá, a resposta de Jó. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Então parece aqui Jó está dizendo que Deus foi injusto com ele. Pesado isso, hein? Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. Tirou minha esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranho se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse versículo aqui é muito significativo nesse livro. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo? Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Palavras pesadíssimas, né? E aqui ele fala de uma esperança do seu Redentor. Ele sabe que o seu Redentor vive e que se levantará sobre a terra, né? Parece aqui um vislumbre da, da, da esperança escatológica da vinda de Cristo, né? Muito bom. Agora o capítulo 20, a segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso.
Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conhecem perguntarão onde ele está. Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devorará os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres. Roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. São acusações terríveis que eles estão fazendo aqui contra Jó, sobre impiedade, sobre ele ter extorquido pessoas, ter feito mal, ter prosperado à custa de outras pessoas. Ele segue dizendo: para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arrancará a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Então eles estão confundindo Jó com o ímpio, né? Mas o próprio Deus o tem declarado íntegro desde o início. Nós veremos a resposta de Jó no próximo capítulo. E agora vamos à segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer
não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então, Paulo está dizendo que ele foi carinhoso, que ele não buscou a aprovação das pessoas, mas fez o trabalho que deveria fazer com carinho, com dedicação, trabalhando fora até, sem obter daquela igreja nenhum tipo de oferta para a sua subsistência. Ele diz: Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Então, mais uma vez, Paulo elogia a igreja e agradece a Deus, na realidade, porque a palavra que foi pregada foi acolhida. A palavra foi recebida, mas não só isso, foi acolhida como palavra de Deus. E essa palavra está, então, atuando eficazmente na vida daquelas igrejas. Então, todo o testemunho daquela igreja, toda a saúde daquela igreja se dá por conta da atitude que eles tiveram em relação à palavra, de acolher a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. Versículo 17. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande despojo, e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então veja aí quantos elogios, né? Paulo tem a igreja de Tessalônica como uma igreja que representa o poder da palavra em suas vidas, uma igreja na qual ele se gloria realmente assim, dizendo: vocês são a nossa glória. Então é uma expressão muito, muito interessante sobre a igreja, né? Como Paulo, como pastor, como plantador da igreja, tem alegria em ver os frutos que a palavra produziu naquela igreja. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.